Eu só tenho uma coisa a dizer. Fora Roberto Campos Neto! Toma aqui seu bonezinho e peça para sair. Essas foram as palavras de Cid Gomes, o irmão do Ciro Gomes, né? O cara que entrou, que usou de um trator, né, para fazer aquela coisa que vocês já sabem, né, que aconteceu no passado, aí, num passado não tão distante. Porque o Brasil tem memória curta, né? Acho que alguns não vão se lembrar disso. Vamos lá, gente. Uma coisa que eu sempre falo aqui nesse canal é a questão do Banco Central, da economia, dos juros no Brasil. As pessoas gostam muito desse tema, né? Mas poucas pessoas sabem interpretar esse tema. E como eu já disse, o Roberto Campos Neto, ele é um cara brilhante, né? É, não tem palavras para definir ali a calmaria, né? A genialidade com que ele respondeu, usando de analogias e tal, aquele discurso, tá? É, primeiro de tudo, cara, é ter que ficar ouvindo esse tipo de babaquice, né? É ter que ficar ouvindo o cara comparando taxa de juros dos Estados Unidos da América, que é simplesmente a primeira economia mundial, com o Brasil, né? Que não é nada no cenário internacional, praticamente nada. Evidentemente, eu não estou dizendo que o Brasil não tem representação nenhuma no mercado internacional. Não, o Brasil tem sim a sua representação. Até certo tempo atrás estávamos entre os 10 primeiros. Temos uma representação absurda, enorme, né? Só que há países que possuem um peso maior que o Brasil. E o Brasil, ainda que ele tenha essa representatividade alta, ainda alta, né, relevante, ele não é o mais relevante, né, e nem por isso ele deve praticar ali, né, taxas de juros X ou Y, né, porque nem é o Campos Neto que define isso. O Campos Neto ele é membro de uma comissão, de um comitê, né, que é o Copom, o Comitê de Política Monetária, que a cada 45 dias decide essa taxa com base em com base técnica, né, com ênfase técnica. Não é nada político, não é nada na canetada. Ah, eu vou chutar aqui, vou botar um valor no chute, 13,75% ao ano. Não é assim. Porque as pessoas, elas pensam, né, que a economia é um monte de gente apertando vários botões, né? Ah, eu vou aumentar o arroz hoje eu vou subir o café. Gente, não é assim. O mercado é uma entidade. Assim como o Estado, né, a própria estrutura do Estado, são entidades abstratas, tá? Que não existem, e são determinadas por matemática, cara, tá? Isso eu estou falando da economia. A economia é determinada por matemática, por algoritmos matemáticos. Então não há o que você possa fazer, meu amigo. Você pode chorar, pode espernear, não adianta. A matemática não tem sentimento. Eu costumo dizer isso sempre. Eu próprio digo isso sempre. Números não têm sentimento, tá? E é puramente isso. Números não têm sentimento. E quando o Cid faz essa comparação patética entre o juro nos Estados Unidos ser abaixo da inflação, ou seja, o juro real ele ainda assim ficaria negativo, cara, nós estamos comparando os Estados Unidos, cara, que é a maior economia do mundo, né? Onde o dólar ainda é a moeda hegemônica, ainda é a moeda universal, né? O câmbio universal, tudo ainda é feito em dólar. Por mais que os BRICS tenham começado aí a uma iniciativa Brasil e China, né, para tentar não depender tanto do dólar, acho interessante, faria o mesmo se estivesse no lugar do Lula. É um acerto para o governo Lula, sim. Estamos aqui para reconhecer erros e acertos. Já bati muito no governo Bolsonaro, mas ele acertou bastante. O Lula tá acertando, tá errando, tá acertando, tá errando, tá no 0 a 0 o tempo todo, é o governo do 0 a 0, tá? Mas isso foi um acerto, né? Remover essa dependência do dólar foi um acerto dos BRICS, né? Em especial Brasil e China. Mas essa audiência lá no Senado, que teve como convidado o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, foi um fiasco, né, cara? Porque ele tem que explicar coisas simples para engravatados que acham que estão representando o povo. Por que eu digo isso? Porque é mais fácil você culpar alguém, né? É mais fácil você jogar a culpa em alguém e aí você usa uma estratégia do marketing, né, cara? Que é o marketing do medo, né? Você inventa ali um inimigo. E aí, inventando o inimigo, você consegue colocar as pessoas contra aquele inimigo. Isso gera capital político, né? Porque isso vai te dar um ar de representante legítimo do povo, apontando aquele inimigo, dizendo: eu estou contra ele, eu sou contra aquele cara. Como se o Roberto Campos Neto fosse o inimigo real.
Na verdade, não há inimigo real. Eu vou dizer quem são os inimigos reais, né? O fiscal brasileiro, né? O fiscal, basicamente, a arrecadação versus o gasto do governo, que é ruim, né? E o Roberto Campos Neto, quando ele faz a alusão, a analogia aos bancos, quando vão emprestar dinheiro para quem está devendo e para quem não está, e o juro ser mais alto para quem está devendo, cara, aquilo ali foi brilhante. Brilhante. Isso explica a situação do Brasil 100%. Explica 100%. Pensa que tu é um investidor estrangeiro. Para que tu vai tirar teus dólares do teu país e botar no Brasil, cara? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a cotação, a taxa Pitax, né, que seria a taxa com que o câmbio é calculado em relação ao real dólar, né, é através da quantidade de dólares que tem aqui no Brasil, né? Isso significa que a nossa moeda é uma commodity, assim como todas as outras moedas também são commodities. Na economia, no capitalismo moderno, tudo é commodity, né? Tudo tem preço, inclusive o preço do real brasileiro em dólar é aquele preço ali, 0,18 centavos de dólar, praticamente. Assim como o dólar também tem um preço aqui no Brasil. E assim as coisas vão se desenvolvendo, cara. É assim que as coisas são, tá? A gente troca preços, né, por outros preços. A gente está trocando ali, né, sempre de preços. Estou pegando uma coisa pela outra e cada uma tem um preço diferente, tem a diferença, né? E assim vai, assim a economia vai fluindo, é assim que funciona, tá? Mas a maioria das pessoas, sei lá, 99% das pessoas não entende isso, cara, tá? 99% das pessoas não entendem isso. Porque economia soa difícil, né? Mas não é difícil, gente. Não é complicado entender isso, tá? Entenda que o dólar é um produto, assim como o real também é um produto. E sendo produtos, eles têm cotação nos mercados, né? Porque são produtos de mercado. O Brasil não é uma economia planificada, o Brasil é uma economia capitalista. Talvez um capitalismo misto, tudo bem, mas é capitalista, tá? Então, quanto mais dólares entram aqui no país, seja através da compra de títulos que o governo emite, porque o governo ele emite títulos de dívida, né? O governo, quando quer pegar dinheiro emprestado, ele tem duas formas: ou subir imposto, né? Ou emitir título de dívida, né? Seria basicamente imprimir dinheiro, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? O governo, ele gerando um título, né, automaticamente ele criou uma dívida. E essa dívida vai para onde? Vai para o Tesouro, né, que cuida ali da nossa famosa dívida pública, que a dados recentes está a aproximadamente 7 trilhões de reais. Né? É muita coisa, né, gente? 7 trilhões é muita coisa. Isso da dívida interna. A dívida externa não, ela não pesa tanto, não está pesando tanto atualmente. Está na casa se não me engano, dos milhões ainda. A dívida externa está bem baixinha. Agora, a dívida interna, cara, que é a dívida do próprio Brasil emitida em real, né? Porque a dívida externa é emitida em dólar, a gente paga em dólar. A dívida interna a gente paga em real, né? Aí vem aquela dúvida, né? Por que a gente não imprime, já que a gente imprime real, por que não imprime real para pagar a dívida? Pois é, isso seria o quantitative easing, que o Roberto Campos Neto também explicou, que os Estados Unidos conseguem fazer o quantitative easing, né, que é essa técnica de recomprar títulos. O próprio governo americano compra títulos do próprio governo americano para abater essa dívida. Mas, cara, nós estamos falando de Estados Unidos, o país que imprime dólar, a moeda universal. Né? Então, basicamente, os Estados Unidos exportam inflação, né? Teoricamente falando. Mas economia não é tão simples assim, né? Ao pé da letra não é tão simples assim, né? Os conceitos são simples, mas se você for analisar mais profundamente, né? Os conceitos que as pessoas devem entender são realmente simples, mas como eu disse lá atrás, né? Senão eu estaria me contradizendo, mas esse tipo de ocorrência, esse tipo de coisa, exige um aprofundamento maior, né? Não é só a gente comparar dois países de forma nua e crua. Ah, Brasil e Estados Unidos. Não, não é só uma comparação simples assim, tá? A gente tem que ver ali as peculiaridades de cada país. E o Brasil, cara, ele tem um histórico de ser um mau gastador, cara. O Brasil gasta dinheiro com coisas inúteis. E a gente sabe disso. A gente vê isso acontecendo.
A população vê isso acontecendo. Então, qual é o resultado? O que o mercado vai esperar? Uma taxa alta, ele quer um prêmio maior. Eu tô pegando meu dinheiro, eu como investidor estrangeiro, pego meu dinheiro, vou colocar em qual país emergente? Brasil, Índia, China? Por que eu escolheria o Brasil? O Brasil paga maior taxa, tudo bem. Mas por que o Brasil paga maior taxa? Geralmente a maior taxa está associada ao quê? Maior risco. Maior risco fiscal. Maior risco daquele país dar um calote. Maior risco daquele país quebrar. Maior risco jurídico que assombra esse país há muitos e muitos anos. Então a culpa, gente, não é do Banco Central. O Roberto Campos Neto está inteiramente correto em dizer que a culpa, cara, não pode recair sobre o Banco Central, ou sobre o Copom, ou sobre o Roberto Campos Neto. Não, são decisões técnicas, entendam isso. São decisões técnicas, não são decisões políticas. Se fossem decisões políticas, tudo bem. Mas as pessoas tentam simplificar isso a uma forma tão abjeta que parece que tem sempre um culpado. Como eu já disse, é uma estratégia usada no marketing, né? Onde você cria um inimigo invisível, ou às vezes esse inimigo ele realmente existe, mas você cria ele, você direciona, ó, gente, aquele cara é o culpado, quando que na verdade ele não é o culpado. Ele também é uma vítima do sistema, né? Também é uma vítima. Tá na hora do Brasil descer juros? Ainda não tá na hora, cara. Não tá na hora ainda. E por que eu digo isso? Bom, pelas próprias palavras do Campos Neto, a gente tem que reajustar o fiscal ainda, tem muita coisa para fazer, para arrumar no governo. O governo tem que conseguir um superávit primário, que é quando a arrecadação supera o gasto, tá? Então tudo isso conta na balança, cara. Tudo isso conta na balança. Vamos parar de pensar que o Brasil pode tudo. O Brasil não pode tudo. O Brasil não é autossuficiente em tudo, né? A gente gostaria que fosse. Mas o governo ele é ruim, ele é mau gastador, é mau pagador. O governo é ruim, cara. Então não adianta. Isso eu não estou falando do governo Lula em específico, não, cara. Estou falando dos governos que se sucedem. Eles são ruins. A estrutura de Estado brasileiro é ruim. Tá? Então, automaticamente, um governo que neutro, sei lá, um Itamar Franco, um governo mais neutro aí possível, teria dificuldades para fazer alguma coisa interessante. Teria. Né? Essa questão dessa neutralidade dele. Teria sim. Perdão, gente. Teriam sim uma dificuldade em realizar qualquer mudança efetiva nesse país, porque a estrutura está com defeito. A estrutura precisa ser trocada. Basta você comparar as constituições de cada país, cara. A Constituição americana não passa de, se não me engano, são menos de 20 páginas, né, na Constituição americana. Enquanto que a brasileira tem mais de 170 páginas, cara. Tá? Então, você vê por aí, já que são leis mais enxutas, são coisas mais rápidas, mais, assim, instantâneas. Enquanto que no Brasil você tem essa burocracia estatal toda que movimenta um sistema. Vocês conhecem muito bem o Brasil. O Brasil ele é um sistema, uma engrenagem, ou várias engrenagens em movimento síncrono. Né? Então é difícil quebrar isso. O Roberto Campos Neto é só mais uma vítima desse sistema, né? Que não vai ser quebrado nem tão cedo, cara. Então, vamos culpar os verdadeiros culpados. Quem é culpado pelo juro alto no Brasil? O governo, o próprio governo. E com que autoridade eu falo isso? Bom, com os dados que o próprio governo divulga, porque é o governo quem dita a meta de inflação, porque vai lembrar, o Banco Central não é independente, ele é autônomo, tá? Não é e graças a Deus que ele é autônomo. Eu defendi a autonomia do Banco Central aqui quando essa lei estava sendo discutida lá atrás do governo Bolsonaro. Graças a Deus o Banco Central ganhou autonomia. Porque senão nós estaremos lascados, cara. Você imagina o que o Lula, que hoje está com essa infantilidade, né, não faria. Iria meter qualquer cara aleatório ali, iria baixar o juro na marra, na canetada. Cara, não dá para fazer isso. Não dá. Quer ver um exemplo onde isso encaixa muito bem? O Bolsonaro, quando tentava exonerar ministros da saúde, porque os caras de início estavam alinhados com o presidente. Até o Nelson Teich, vocês lembram do Nelson Teich, cara? Que era super alinhado com o presidente, chegou lá, nem ele, que é o mais extremista dos ministros, olhou para aquilo e pensou: pô, eu vou seguir o presidente. Não, porque era contra a ciência. E quando é uma coisa antitécnica,
aí a política não vence, cara. Aí o cara pede para sair mesmo, tá? O problema é que se o Roberto Campos Neto pedir para sair, a gente vai ter um problemão, cara. A gente vai ter um problemão. Porque o Roberto Campos Neto é a única alma técnica ali, minimamente lúcida, que vai colocar algum trilho, alguma coisa para parar as maluquices do governo Lula, que ele quer implementar, né? Então, fica um pouco complicado, cara, você pensar por esse ponto. Então, comparando o Lula está querendo usar de um artifício político para tentar tirar uma decisão técnica, assim como o Bolsonaro usava de artifício político para tirar decisões técnicas dos ministros da saúde, né? Então, a comparação ela é equivalente, né? Então, o Lula que passou vários dias, na verdade até desde após a sua posse, né? Ele não foi conversar com o Roberto Campos Neto. Cara, como já dizia o Chacrinha, né, cara? Quem não se comunica se trumbica. Então, é o que está acontecendo no governo Lula agora. Estão se trumbicando aí, porque há divergência de pensamento, não há diálogo, não há conversa. E uma coisa que a democracia, que o povo do amor tanto prega a democracia, né? É o diálogo. O principal fator da democracia, a principal ferramenta é o diálogo. Diálogo esse que o nosso presidente não está usando, tá? Não está usando. E não é que o Roberto Campos Neto seja bolsonarista, não é nada disso, cara. Ele é uma pessoa técnica, técnica, tá? Então parem de confundir isso. Parem de confundir. É uma pessoa que um doutor, uma pessoa que estudou para aquilo que está fazendo da forma mais racional possível, e aí entra o discurso emocionado dos políticos, que sempre estragam tudo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a pele das fake news aqui, né? Porque é outro tema super importante, tá? Super relevante também para a sociedade. Mas parem de culpar o cara. Parem de culpar o cara, velho. Ele não vai abaixar o juro na canetada e nem deve fazer isso. Agora, o meu medo é se ele realmente pedir para sair por pressão política. Porque ele é um camarada que já está com a vida ganha. Né? Ele é um camarada que pode sair dali a qualquer momento, mas tem que ter uma paciência muito grande para aturar essa gente. Muito grande, cara. E você vê no discurso dele que ele não desrespeita ninguém em momento nenhum. Ele é técnico em todas as palavras. Tá? Então, vamos parar com essa bobeira, com essa palhaçada. E tentar conversar de forma decente, tá? Como alguns senadores lá o fizeram, né? E presidente Lula, faça o favor, cara, de abrir essa boca e para de ser infantil, né? Vamos lá trocar uma ideia com o Roberto Campos Neto e vejam o que vocês podem resolver. Mas ficar nessa infantilidade gerando pressão política para afastar o cara é fazer o mesmo que o governo anterior fazia. E como eu sempre disse, cara, o Bolsonaro e o Lula são duas figuras de sinal trocado. Vão fazer as mesmas coisas em momentos diferentes. Até porque não dá para os dois assumirem no mesmo momento. Enfim, vocês entenderam. Tô morrendo de sono, gente. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, um bom feriado. Fui!